Eu quero falar sobre o sangue precioso de Jesus, irmãos. Glória a Deus. Eu quero começar 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Por favor. Diz assim o texto: Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Diga assim: sangue precioso. Irmão, será que nós entendemos o valor do sangue de Jesus? Estamos hoje na Santa Ceia. Nós hoje vamos celebrar a Santa Ceia. Há um momento na Santa Ceia em que simbolicamente, através do suco de uva, você está bebendo o sangue de Jesus, simbolicamente falando. Mas será que nós entendemos de fato o valor que tem o sangue de Jesus? Na nossa vida, no nosso dia a dia, tem muitas coisas que nós não damos o devido valor, não é verdade? Por exemplo, já vi muitas situações, irmãos, de cônjuges que só deram valor ao seu casamento depois que perderam o casamento. O real valor. Já vi situações de filhos, já vi isso várias vezes, de filhos que só dão o devido valor que seus pais têm depois que perdem os seus pais. Até davam algum valor, mas quando perdem os seus pais, passam a dar o devido valor que seus pais tinham, né? Eu já conheci situações de funcionários que perderam seus empregos, e só depois que perderam os empregos, eles viram o valor, a preciosidade daquele emprego que ele tinha, né? E tantos outros exemplos nós podemos dar aqui, de coisas que muitas vezes nós precisamos perder para dar o devido valor. Até damos algum valor, mas quando a gente perde, a gente dá o devido valor. E me parece, quando eu vejo os crentes de 2026, os cristãos do século 21, me parece que nós temos ignorado o real valor desse sangue. Me parece que nós temos tomado a Santa Ceia, nós temos participado da Santa Ceia sem dar o devido valor que este ritual, que este memorial merece. E o apóstolo Pedro, ele nos dá uma pista do quanto vale esse sangue. 1 Pedro 1,18, volta novamente ao versículo 18, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Pula para o versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pedro está afirmando aqui que o sangue de Jesus, ele vale muito mais do que todo o ouro e prata desse universo. Diga assim: o sangue de Jesus tem muito mais valor que todo o ouro e toda a prata desse universo. Aleluia! Quando eu era da Assembleia de Deus, o irmão Joverci deve lembrar, havia um louvor da harpa, o 231, que ele diz assim: não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Cadê o Denis? Eu canto bem, Denis? Tem esperança aqui para mim? O que você acha? Ainda bem que eu não canto, eu sei o meu lugar, porque senão eu vou desungir o microfone, né? Mas havia esse louvor lindo na harpa cristã, irmãos, sobre o sangue de Jesus. Agora, qual é o real valor que esse sangue tem? Esse sangue que você vai celebrar nessa noite. E aqui eu quero começar, quero estabelecer um fundamento. Levítico 17:11. Levítico 17:11 diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Diga assim: a vida. Diga em alta voz: a vida está no sangue. Você é inteligente, eu tenho certeza que vocês devem fazer exames de rotina, ou quando você tem algum problema de saúde, geralmente, o primeiro exame que o médico vai pedir é o exame de sangue. Porque o sangue, ele vai ter ali os nutrientes que te mantêm vivo, vitaminas, minerais,
O sangue, ele pode ter a presença de vírus, bactérias, fungos. O sangue vai identificar doenças, o seu nível de saúde vai estar no sangue. Você sabe, por exemplo, que se o teu sangue não chegar em algum membro do teu corpo, esse membro do teu corpo vai morrer. Se você, por exemplo, já conheci casos de pessoas que tiveram trombose, e alguns casos sem tratamento terminou em amputação, porque o sangue deixou de irrigar uma parte do corpo da pessoa. A vida está no sangue. E eu preciso dizer a você que a vida da igreja está no sangue de Jesus. Diga assim: a vida da igreja está no sangue de Jesus. Quando falamos dessa questão da vida que está no sangue, eu penso que aquele texto de Gênesis, capítulo 4, versículo 3, falando de Caim e Abel, Gênesis 4, versículo 3, eu penso que nós não captamos realmente por que a oferta de Abel foi aceita e a oferta de Caim não foi aceita. Eu vejo muitas explicações para aquele texto, mas eu percebo que pouca gente captou ali realmente qual foi a resposta. Porque diz lá em Gênesis 4, versículo 4, vamos para o versículo 4 já. O texto está aqui atrás, né? Tá. Abel, por sua vez, trouxe, versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim era o agricultor, e como parte ali das colheitas, ele recolheu uma parte e ofereceu a Deus. O versículo 4, Abel, por sua vez, preste atenção nisso aqui, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Qual era a grande diferença da oferta de ambos? A oferta de Abel tinha sangue. A oferta de Abel, um animal foi sacrificado, e o sangue foi derramado, e o sangue que continha a vida daquele animal, aquele sangue atraiu a Deus. Diga assim: o sangue atrai a Deus. E eu não sei em que momento da história os homens aprenderam que eles deveriam oferecer sacrifícios de louvor a Deus envolvendo derramamento de sangue. Claramente você vê que Abel tinha essa consciência. Eu penso que isso aconteceu lá no Éden, irmãos. Se você voltar para Gênesis, capítulo 3, versículo 21, quando Adão pecou, eles descobriram que estavam nus. Diz o texto em Gênesis, capítulo 3, versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Pensa aqui comigo, vestimentas de peles. O que Deus teve que fazer ali? Diga, ocorreu um sacrifício ali. E eu fico pensando, talvez, irmãos, não sei se isso aconteceu, mas talvez Adão e Eva, olhando aquela situação, eles vendo Deus trabalhar, talvez Adão comentou com Eva, Eva, o que ele está fazendo? Ele está matando um animal? Eva, ele está fazendo roupas para nos cobrir? Eva, presta atenção naquilo. Eva, parece que aquilo está agradando ele. Nós temos que aprender aquilo. Olha só, derramamento de sangue está agradando ele. E sabe o que é interessante quando vemos essa história de Gênesis, irmãos? Quando Deus tirou Adão e Eva do jardim, diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Eu penso que muitas pessoas, pastor Joel, elas pensam que quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim, Ele expulsou com raiva, Ele expulsou como um ato de punição, saiam daqui indignos. Mas na verdade, se Adão e Eva eles acessassem a árvore da vida, não haveria mais chance para a humanidade nenhuma. Então, como um ato de amor, Deus tirou Adão e Eva ali do jardim, e eu penso que Ele estava dizendo ali para eles, vocês erraram, vocês perderam a comunhão que tínhamos no Éden, vocês perderam a autoridade que eu dei a vocês, mas eu os amo, eu vou tirar vocês aqui do jardim para que vocês não corram perigo, mas eu já tenho um plano na minha mente e eu vou comprar vocês de volta. Diga assim, Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. E sabe, irmãos, esse plano ao longo da história, ao longo do Velho Testamento,
Homens e mulheres tiveram um vislumbre desse plano, mas eles não tinham uma completa compreensão desse plano. Moisés, ele teve um lapso desse plano. Abraão e todos os homens da velha aliança, eles tiveram um pequeno sinal do que era esse plano. Colossenses 1, versículo 26, diz assim, Colossenses 1, 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Diga assim, o plano de Deus se revelou. Sabe de uma coisa, irmãos? Nem o diabo sabia o que Deus tinha em mente. Nem o diabo sabia. Porque diz lá, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Mas falamos de sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Escute isso aqui. Quando Satanás ele viu Jesus sendo crucificado na cruz, eu penso que no inferno eles estavam celebrando. Conseguimos! Conseguimos, espíritos malignos! Nós vencemos o Filho de Deus! Nós o derrotamos! Quando Jesus disse, está consumado, eu penso que eles celebraram no primeiro momento, mas sabe o que estava acontecendo ali, quando Jesus disse, está consumado? Colossenses 2,15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Diga assim, Jesus venceu o diabo, Jesus derrotou o diabo, porque o diabo não sabia do plano de Deus para a humanidade. Aleluia! E ali Jesus, irmãos, quando ele estava... acho que eu desliguei aqui. Jesus, quando estava sendo ferido ali na cruz, sangue jorrou por todo lado. Nós vemos muitas vezes as imagens, religiosas, aquele Jesus polido, bonitinho, com uma tanguinha cobrindo ele. Mas, na verdade, ali foi um espetáculo de horror. Jesus estava nu, estava com fome, levando as nossas enfermidades, levando a nossa vergonha, levando a nossa miséria, levando a nossa escassez, levando os nossos pecados. Ele foi moído pelos nossos pecados, ele foi ferido de todos os lados, uma espada traspassou ele, uma coroa de espinhos foi colocada sobre a sua cabeça. Diga assim, era sangue para todo lado. E nós vamos celebrar nessa noite essa aliança que foi firmada nesse sangue, que jorrou ali na cruz do Calvário. Você já deve ter escutado o termo Deus de aliança. Quem já escutou esse termo? Nós sabemos, quando você lê toda a velha aliança, você sabe que Deus sempre foi um Deus de alianças. Deus estabeleceu alianças com o seu povo. Deus estabeleceu aliança com Abraão. Deus estabeleceu aliança com Moisés. Deus estabeleceu aliança com Davi. Deus, ele é um Deus de alianças. E em uma aliança, deixa eu só te lembrar uma coisa, em uma aliança, as alianças que Deus estabeleceu com o homem, sempre envolveram sangue. Diga assim, o sangue sempre esteve presente. E sabe, irmãos, homens de aliança, o povo israelita, homens de aliança, eles eram invencíveis. A palavra diz que um homem de aliança derrotava 1000 inimigos. 2 homens de aliança derrotavam 10 mil inimigos. Homens de alianças fizeram prodígios em Deus. Homens de aliança passaram pelo fogo sem se queimar. Homens de aliança dormiram em meio a leões sem serem devorados. Eram homens que tinham aliança com Deus, uma aliança estabelecida através de sangue. Davi, ele era um homem que tinha consciência de aliança. Quando Golias se apresentou para enfrentar o povo de Israel, Davi disse em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, coloque aí, 1 Samuel 17, 26, diz assim o texto: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois,
esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo. Sabe o que Davi estava dizendo? Nós somos homens de aliança, Deus é conosco. Quem é esse homem sem aliança para afrontar um povo que tem aliança com Deus? Aleluia! E todas as alianças da velha, e todas as alianças que Deus estabeleceu com os homens da velha aliança, todas elas apontavam para uma aliança ainda maior que estaria por vir. E aí eu te convido a ler comigo Lucas 22, versículo 20, a Santa Ceia. Lucas 22, versículo 20, diz assim o texto: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Diga assim: eu estou em uma aliança com Deus. Eu estou em uma aliança com Cristo. Eu estou em uma aliança de sangue. Você é um homem de aliança, você é uma mulher de aliança, e estamos nessa noite para celebrar a nossa aliança com Deus, que foi estabelecida através do sangue precioso de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Agora, o que é que torna este sangue de Jesus tão precioso? Pergunte gentilmente ao irmão que está do seu lado, pergunte para ele: meu irmão, você sabe por que o sangue de Jesus é tão precioso? Hebreus 10:5 diz, Hebreus 10:5, por isso ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Você sabe que Jesus, ele nasceu de uma virgem. Textos como Isaías capítulo 7, versículo 14, Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 1, vários versículos, vários textos, eles afirmam categoricamente que Jesus foi gerado no ventre de uma virgem. Agora você entende por que tinha que ser assim? E eu vou te explicar. Segundo a ciência, o sangue, o teu sangue, o meu sangue, o nosso tipo sanguíneo, ele é formado pela junção das células do homem com as células da mulher. O espermatozoide contém as células do homem, as células sanguíneas, que quando se encontram com o óvulo feminino contém as células sanguíneas da mulher, e nessa fusão é formado o sangue da criança. Vocês estão comigo até aqui? Você sabe que não houve fecundação na formação de Jesus. O Espírito Santo colocou Jesus no ventre de Maria sem fecundação. O sangue de Maria não participou do processo. O sangue que foi formado ali em Jesus era um sangue puro, sem pecado, com DNA de Deus. Aquele sangue que foi derramado ali na cruz era um sangue puro e precioso, sem pecado, sem maldição, por mim e por você. Diga assim: sangue precioso, sangue precioso. E nessa noite você vai festejar esse sangue precioso que te lavou e te redimiu. Aleluia! Eu quero trazer aqui algumas coisas que esse sangue fez e faz por nós. Eu quero falar um pouquinho aqui do que esse sangue fez e faz por nós. E eu te convido a ler comigo Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz assim: no qual temos a redenção, diga redenção, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E a primeira verdade que eu quero afirmar que o sangue fez por mim e por você, esse sangue nos redimiu. Diga assim: o sangue precioso me redimiu. Se você não entende o que significa a palavra remissão, redimir é comprar de volta. Quando Adão ele pecou ali no Éden, sem saber, ele entregou a sua autoridade, ele entregou o seu domínio, ele entregou a nossa autoridade nas mãos do diabo.
Quando Adão, ele pecou, ele cometeu alta traição, e a partir de Adão nós passamos a participar da morte espiritual e da separação de Deus. Mas lá no Calvário, Deus tinha um plano. Diga assim, lá no Éden, Deus já tinha um plano. Eu vou chamar 2 voluntários aqui, 2 pessoas bem dispostas, deixe-me ver. Vem cá, pastor Joel, você está sempre disposto. Eu gosto dessa sua cara disposta. Vem cá, pastora Cristina. Você também, vem cá, vem. Por falta de disposição, já vem os 2. Aqui, irmãos, é tudo improvisado, tá? Para não mexer muito aqui nas coisas. Se não tem como subir isso aqui, segura atrás e coloca em cima da tua cabeça, pastor. Da tua cabeça, por favor. A pastora Cristina, se quiser fazer também, senão serve para os 2 aqui, tá bom? Eu quero que você, por favor, leia na tua Bíblia agora, enquanto eles estão aqui performando, Romanos 7, versículo 14. Eu vou te explicar uma coisa que Paulo disse aqui. Romanos 7, versículo 14 diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Qual era a mentalidade que Paulo tinha aqui? Naquele tempo, irmãos, havia a venda de escravos. Os escravos, eles ficavam em cima de um mastro. Vocês estão interpretando bem, viu? Obrigado. Depois a gente vê o cachê. Os escravos, eles ficavam em cima de um palanque. E os compradores, eles passavam para olhar os escravos. Havia uma seta indicando que eles eram escravos. O comprador olhava os dentes, olhava a saúde, olhava os dentes. E o comprador que decidia qual era o destino deles. Eles eram escravos. Por isso que a salvação não é por obras. O problema do ímpio não é o que ele faz, é quem é o seu Senhor. Porque eu posso muito bem ser o diabo e comprar o Joel e dizer assim: você vai viver uma vida pacata, vai ser um bom cidadão, mesmo assim você continua sendo meu escravo. E vai para o inferno. E posso fazer o mesmo da pastora Cristina, ou ainda definir: você vai ser um drogado, você vai ser um prostituto. Quem define isso é o dono da pessoa. Mas um dia, Jesus passou nessa feira e pagou o preço, e comprou o Joel, a Cristina, comprou a mim e a você, e vocês estão livres, livres, saiam correndo, vocês estão livres. Diga assim: eu sou redimido pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga de novo: eu sou redimido pelo sangue de Jesus. Eu fui comprado de novo pelo sangue de Jesus. Eu tenho um dono. Eu tenho um Senhor. Eu tenho um Pai amoroso. Aleluia. Deixe-me dizer a segunda coisa que esse sangue fez por mim e por você. Convido você a ler Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Estão entendendo até aqui, irmãos? Glória a Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 1 diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Deixa eu dizer aqui um pouquinho da situação. Você sabia que no Velho Testamento, quando os homens ofereciam sacrifícios pelos seus pecados, os seus pecados não eram tirados, eles eram cobertos por mais um ano. E no ano seguinte, eles voltavam ali, ofereciam mais sacrifícios, e de novo, os seus pecados não eram tirados, eles eram cobertos. Eu vou dar um exemplo aqui na tua vida pessoal, não sei se você já caiu na cilada de entrar no cheque especial. Quem já passou por isso, irmãos? Eu já passei por isso. Que mês após mês você vai lá, usa o cheque especial. Daqui a pouco vem uma taxa de juros e você não consegue pagar, cai o teu salário, cobre o cheque especial, você está devendo para o banco. E daqui a pouco o banco vai lá e aumenta o teu limite. E você continua vivendo, sobrevivendo de limite. Aí o banco vê que você não tem como pagar, aumenta mais o teu limite.
Era essa a realidade dos homens da velha aliança. Porque o sangue de bodes e de animais não podiam tirar os pecados. As senhoras donas de casa, as mulheres aqui que lavam roupas, vocês sabem que existem produtos específicos para tirar certas manchas. Por exemplo, aquele produto Vanish é um produto que geralmente é usado para tirar manchas especiais das roupas. E existem outros produtos que as senhoras aí conhecem. Só que João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim o texto: no dia seguinte, João 1, 29, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus é o Vanish, que tirou os meus e os seus pecados. O sangue de Jesus lavou os nossos pecados. Você está limpinho e mais alvo que a neve. Pelo sangue de Jesus, diga assim: o sangue de Jesus me lavou, me purificou, me deixou limpinho, mais alvo que a neve. É esse sangue que você vai celebrar essa noite. Aleluia! Eu quero falar aqui, tem mais 3 itens para a gente já fazer a nossa ceia. A terceira coisa que o sangue fez por mim e por você. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim o texto: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando você era pecador, Jesus morreu por você sem ter garantia alguma. Ao versículo 9 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Diga assim: o sangue me justificou. O sangue me justificou. Eu não sei se você tem essa mentalidade, eu já fiz isso aqui algumas vezes. Mas um dia, irmãos, quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, levando os meus e os seus pecados, as suas maldições e as minhas maldições, as suas misérias e as minhas misérias, talvez não é visível isso, mas no mundo espiritual estava ocorrendo um julgamento. E no banco dos réus estávamos eu e vocês. Estávamos ali por crimes terríveis, por pecados terríveis. Estávamos ali pelo adultério, estávamos ali pela prostituição, pelos vícios, pela mentira, pelo roubo, pelo assassinato. Todos nós um dia estávamos na Suprema Corte do Universo, sendo julgados por aquilo que nós merecíamos, por aquilo que nós fizemos. E o resultado desse julgamento, você já sabia de antemão que você não tinha a menor chance, que quando saísse a condenação seria a separação eterna de Deus, a morte eterna, o inferno eternamente. Mas então se levantou o juiz da Suprema Corte e ele disse: fiquem todos de pé para receber a sentença. Por favor, fique de pé, você vai receber sua sentença agora. Então ele leu o documento que era contra você e ele declarou: eu declaro Cidinha, eu declaro pastor Joel, pastora Cristina, pastor Edson, eu declaro Elaine, eu declaro todos vocês livres de toda a culpa e absolvidos. Vocês foram justificados. E ele pegou o escrito de dívida que era contra mim, contra você, e rasgou, e cravou na cruz do Calvário, e hoje você é justo diante de Deus. Você pode andar de cabeça erguida diante dele, porque em Cristo Jesus nós fomos justificados. Diga assim: o sangue de Jesus me justificou. Senta mais um pouquinho que eu já estou acabando. Glória a Deus. Diga assim: eu sou justo pelo sangue de Jesus. Eu fui absolvido dos meus pecados. Aleluia. Qual foi a quarta coisa que o sangue fez por nós, irmãos? E aqui eu quero dizer a você o seguinte: o sangue nos deu livre acesso ao Pai. Diga assim: o sangue nos deu livre acesso ao Pai.
Lá em Mateus 27, no versículo 51, quando Jesus entregou o seu Espírito, Mateus 27, 51 diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Havia um véu que separava o templo, a parte do Santo dos Santos, das demais partes do templo, e ninguém tinha acesso ao Santo dos Santos. O acesso ao Santo dos Santos era feito apenas pelo sumo sacerdote, e não sem cuidados. Ele tinha que passar por um processo de santificação. Dizem os estudiosos que eles entravam com uma corrente com sininhos, uma corda com sininhos. Se eles não tivessem se preparado da devida maneira e morressem ali dentro, ninguém podia entrar para tirá-los dali. Eles eram puxados pela corda. Era esse o rigor do Velho Testamento com relação ao templo. E você sabe que o Santo dos Santos, ele continha o quê? A presença de Deus. Houve um historiador chamado Flávio Joséfo, que ele diz que o véu do templo, ele tinha uma espessura. A grossura daquela cortina era de 12 centímetros. E segundo Flávio Joséfo, se você colocasse 2 cavalos de cada lado correndo em direções opostas, isso ainda não era suficiente para romper aquele véu que separava o acesso a Deus. Estão comigo, irmãos? Mas nós lemos aqui no texto que o véu, ele foi rasgado de cima para baixo. Aquilo não foi obra humana, ou foi um anjo, ou foi o próprio Deus que rasgou aquele véu. E o que é que isso significa? Hebreus 10, 19 nos responde. E eu quero que você preste atenção nesse texto. Hebreus 10, 19 diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Sabe o que estava acontecendo ali, quando o Deus ou um anjo estava rasgando aquele véu? A mensagem que Deus estava dizendo era: podem vir, venham correndo, o acesso está liberado, podem vir, eu quero vocês aqui. Diga assim: o acesso foi aberto, pelo sangue de Jesus. E hoje você pode entrar na presença do seu Pai querido, do seu Pai amado, como aquela criança que subiu aqui no púlpito e pode fazer à vontade, porque está na casa do Pai. Nós temos liberdade com o nosso Pai, de chamá-lo de Paizinho, Pai amado, nosso Abba, porque esse acesso foi trazido pelo sangue de Jesus. Diga assim: sangue precioso, que me deu acesso a Deus. E eu quero falar de um último item para a gente partir para a nossa comemoração, fazer a ceia da nossa vida. Diga assim: hoje é a ceia da nossa vida. Diga assim: hoje é a ceia da minha história. Eu quero falar de mais uma coisa que esse sangue fez e faz por mim e por você. É pelo sangue de Jesus que nós temos a verdadeira paz. Diga assim: o sangue de Jesus nos dá a verdadeira paz. Colossenses 1, versículo 18, diz assim o texto. Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O mundo busca paz, irmãos. O mundo tem buscado a paz. Os artistas têm buscado a paz. As pessoas escutam músicas aí no mundo em busca da paz, em busca do verdadeiro amor. Elas buscam uma paz que nós temos. Filipenses capítulo 4, versículo 7, fala da paz que excede todo entendimento.
O sangue de Jesus é o sangue que nos trouxe uma paz que vai além de todo entendimento, uma paz que faz você dormir no barco em meio à tempestade, como Jesus dormiu, uma paz que faz você dormir tranquilamente à noite, quando tudo parece perdido, uma paz que o mundo, quando olhar você, ele vai dizer, como esse homem, como essa mulher, pode ter essa paz com o mundo dele desabando, porque nós temos o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos deu a verdadeira paz. Diga assim: eu tenho paz, a paz que excede todo entendimento, e essa paz é pelo sangue de Jesus.